Seja bem-vindo, seja bem-vinda à gravação de mais uma consultoria gratuita. Uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram, @marinovinicius, @marinovinicius, toda quarta-feira às 20 horas há mais de 100 semanas consecutivas. Nessas lives, basicamente, eu respondo dúvidas de quem está comigo ali ao vivo me acompanhando. Qual é o processo? Eu publico muito conteúdo nas minhas redes sociais, cheguei até a engasgar aqui de tanto conteúdo. E é normal que na sua jornada de aprendizado comece a ter dúvida, tem uma questão ali, você não entendeu muito bem, e eu paro uma vez por semana para responder essas dúvidas e perguntas. Então, se você não pôde participar da última consultoria gratuita, tá tudo certo, você pode participar da próxima, tem toda quarta às 20 horas. Agora, vamos para a gravação da nossa última consultoria gratuita, que tem muitas dúvidas sendo respondidas para você, que podem te ajudar pra caramba. Vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Existe algum ponto positivo em investir no B5P211? Vinícius do céu, o que é isso B5P211? É um ETF que investe no IMAB, tá? Que é uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação com um prazo menor do que 5 anos, tá? NTN-B é a linguagem da Anbima para o Tesouro IPCA+, por isso que é B5, e aí 5 quer dizer que é menos de 5 anos. Mas basicamente você compra como se fosse comprar uma ação, você pode comprar esse ETF se você quiser, que é o B5P211. Existe algum ponto positivo em investir? Olha, dentro da metodologia, e eu preciso explicar, né? Basicamente, você não me vê aqui fazendo vídeos, 3 investimentos para você fazer com R$1. Eu teria uma audiência gigantescamente maior se eu fizesse vídeos assim, porque atrai muita gente. O que eu quero que você tenha? Clareza. Eu não quero esses conteúdos que é só para chamar atenção e não vão te ajudar de forma específica. Então, eu ensino a metodologia, o método investidor sempre há. Dentro do método, se eu investir no B5P211, eu posso investir, não tem problema nenhum, mas eu não vejo nenhuma vantagem. Qual é a grande vantagem de eu, por exemplo, investir em títulos atrelados à inflação com foco no longo prazo? O que é um título atrelado à inflação? Por exemplo, NTN-B, na linguagem da Anbima, ou Tesouro IPCA+, na linguagem do Tesouro Direto. Estou investindo em um título público, estou emprestando dinheiro para o governo federal. Ponto. Se eu comprar o Tesouro IPCA+, se eu investir no Tesouro IPCA+, eu estou emprestando dinheiro para o governo federal e ele me promete me pagar uma rentabilidade específica. Que, por exemplo, hoje essa rentabilidade, deixa eu ver aqui qual que é essa rentabilidade, hoje está pagando, por exemplo, IPCA mais, já vou explicar o que é IPCA, mais 5,6%, naquele que eu mais gosto, que é o Tesouro IPCA mais 2035. Então está pagando IPCA mais 5,6%. O que significa isso? Que se eu investir hoje no Tesouro IPCA mais 2035, investir hoje e aguardar chegar o dia 15 de maio de 2035 investindo nesse título, eu vou ter todo ano 5,6% mais a inflação daquele ano como rentabilidade. Então, ano passado, a inflação foi 10%, vou ter 10 mais 5,6%. Se eu tivesse investido antes e a taxa tivesse essa antes. Digamos que esse ano a inflação dá 11%. Quanto que eu que fui lá e comprei esse título no dia 1º de janeiro de 2022, a essa taxa eu teria quanto de rentabilidade? 11 mais 5,6%, 16,6% de rentabilidade e assim por diante. Fato é, vou ter a rentabilidade da inflação mais 5,6%, mais 5,6%. Certo? Todo ano. Com certeza. Único risco, o governo dá um calote, como nunca deu na dívida pública federal. O único risco que existe nessa operação. É o tipo de investimento em renda fixa mais seguro que existe, são os títulos públicos. Tá? Agora, eu tenho a possibilidade de ter ganhos usando a marcação a mercado. O que é isso? É uma forma de eu ter ganho de ações investindo na renda fixa. Algumas vezes já mostrei alguns prints de um ganho, por exemplo, que eu tive entre 2018 e 2019 de 57% com esse mesmo título, certo? 57% em 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses na renda fixa, 57%. Usando a marcação a mercado nos títulos públicos, certo? Mostrei resultado de alunos ganhando 18%, 15%, 11% em 3, 4, 5, 7 meses. Usando também isso. Isso acho que em 2020, 2021. Tá? O que acontece? Quando eu invisto diretamente, por exemplo, no Tesouro IPCA+, 2035, que é o da minha preferência, já abro isso para você, eu
tenho a garantia de que eu posso deixar meu dinheiro até a data do vencimento, que é a prazo de validade dele, 15 de maio de 2035, que eu vou ter a rentabilidade da inflação mais um determinado percentual, que hoje, se eu investisse agora, era 5,6% ao ano. Então, inflação mais 5,6% ao ano. E aí, eu teria a segurança disso. E ainda eu teria o benefício de eu poder ter um lucro muito maior usando a marcação a mercado. Que não é certo, não é garantido, mas é uma possibilidade. Então, olha que louco. Investindo nesse título, eu consigo ter a possibilidade de ter ganho de ações investindo na renda fixa, contando com toda a segurança que a renda fixa oferece. Tá, Vinícius, a minha pergunta foi sobre o B5P211. O que você está falando sobre IPCA+. Agora que eu vou entrar nele. Tudo precisa de contexto. Então vamos lá. Se eu investir no B5P211, que é esse ETF que investe em tesouros IPCA+, com prazo menor do que 5 anos, eu tenho dois efeitos aqui. Primeiro, se eu investir nesse ETF, eu só tenho marcação a mercado. Os meus títulos, eles são sempre marcados a mercado, ou seja, eles estão sempre oscilando e eu não tenho essa garantia de que se eu aguardar até a data do vencimento, prazo de validade, eu vou ter a inflação mais um determinado percentual. Então, eu continuo tendo a possibilidade de ter ganho de ações investindo na renda fixa, mas sem contar com toda a segurança que a renda fixa oferece. Essa é a primeira desvantagem. Segunda desvantagem, existe algo chamado duration. Esse algo chamado duration tem uma aula específica no módulo Potencializar do Programa Investidor Sempre Alto 2.0 que eu explico só sobre duration. Em linhas gerais, o que é duration? Duration é o prazo médio de recebimento dos juros da rentabilidade de um título. Quanto maior for esse prazo, ou seja, quanto mais tempo demorar para chegar à data de vencimento do título, maior vai ser a oscilação com base na marcação a mercado. Ou seja, maior vai ser o meu ganho com base na marcação a mercado. Então, eu quero traçar com você um exemplo aqui. Estou aqui olhando para a minha tela do computador, está aqui do lado, você não vai enxergar agora, mas eu vou pegar aqui, esse título chamado Tesouro IPCA+, 2035, que eu investi entre junho de 2018 e setembro de 2019. O preço dele, vamos pegar aqui, junho de 2018, estava R$ 1.100 aproximadamente. Em setembro de 2019, estava R$ 1.900 aproximadamente. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, 1.900 dividido por 1.100, 72% de alta nesse período, em 1 ano e 3 meses. Eu peguei 57 naquela época, tá? Poxa, nunca vou querer pegar o bumbum da mosca. Já aprendi com grandes investidores e com a minha própria experiência que o último centavo eu sempre deixo para quem vai comprar as minhas ações, para quem vai comprar os meus títulos. Porque muitas vezes você fica esperando ganhar mais 5%, você perde de 30% que você já tinha ganhado. Então, olha só. Vou pegar de uma data específica aqui, do dia 30 de maio de 2018. O preço do Tesouro IPCA+, 2035, era R$ 1.188. No dia 3 de outubro de 2019, o preço era R$ 1.929. Ou seja, de 30 de maio de 2018 a 3 de outubro de 2019, a valorização desse título com base na marcação a mercado foi de 1.929 dividido por 1.188. Foi de 62,37%. Agora, eu vou pegar um título curto, com um prazo de vencimento, uma data de vencimento mais próxima, mais curta, menor que 5 anos. Tá? Para você ver a diferença na rentabilidade, como ela foi muito menor. Então, deixa eu pegar aqui um Tesouro IPCA+. Vou pegar o Tesouro IPCA+, 2024, que na época tinha um prazo de 6 anos. Então, eu vou pegar lá, bem o que eu falei para você. Dia 30 de maio de 2018, qual que era o preço desse título? R$ 2.239. R$ 2.239. No dia 3 de outubro de 2019, o preço era R$ 2.858. Qual que foi a valorização
Com base na marcação a mercado, é quem investiu nesse título com prazo para 2024. 2,858 dividido por 2,239. Olha que louco! O ganho foi de apenas 27%. Enquanto, então deixa eu recapitular aqui. Ó, se você tivesse investido no dia 30 de maio de 2018, no Tesouro IPCA mais 2035, que tinha um prazo bem mais longo para chegar na data do vencimento, no prazo de validade dele, se você tivesse investido no dia 30 de maio de 2018 e segurado até o dia 3 de outubro de 2019, você teria um ganho de 62%, 62,37%. Se você tivesse optado por investir em um título, em Tesouro IPCA+, com prazo curto, com prazo menor que 5 anos, por exemplo, os títulos que esse ETF ele investe, B5P211, no mesmo período, você teria ganhado apenas 27%. Por quê? Porque o duration é menor. O prazo médio do fluxo de recebimento dos juros é menor. Vinícius, é muito técnico isso. Tá bom, relaxa. Não está na hora de você aprender isso ainda. Dentro do programa tem específico aula sobre isso de forma muito descomplicada. Eu só preciso agora que você entenda. O ganho foi menos da metade. Por quê? Porque eu escolhi títulos curtos. Escolhi títulos com prazos de vencimento próximos. Então, para que eu invisto em Tesouro IPCA+? Para ter proteção contra a inflação garantida. Isso eu só conquisto investindo direto. Porque aí, direto no Tesouro Direto, ficou uma redundância aqui. Porque aí eu tenho a possibilidade de ter ganho com a marcação ao mercado, contando com a segurança que eu vou, se eu mantiver o meu dinheiro investido até a data do vencimento, eu vou ter a inflação mais um determinado percentual como rentabilidade. Sempre rentabilidade acima da inflação. Segundo motivo pelo qual eu invisto no Tesouro IPCA+, impulsionamento de rentabilidade. Então, se eu investir diretamente, eu posso pegar um título com prazo mais longo. Pegando um título com prazo mais longo, eu tenho um duration maior. Tem um duration maior, existe mais prazo. Existe mais prazo, existe mais valorização nos momentos de ganho na marcação ao mercado. Então, acaba sendo muito mais vantajoso eu investir em títulos mais longos do que curtos. Por isso, eu não invisto no B5P211, nem em títulos curtos. Tem muita gente que, com medo de oscilações momentâneas, de curto prazo, do Tesouro IPCA+, escolhe os títulos curtos. Eu não foco em migalha. Eu não foco em ter rentabilidade para a semana que vem. Eu foco em ter grandes retornos. Nem que para isso eu tenha que esperar um pouco mais de tempo. Não me importo em esperar 4 anos para ter um ganho de, por exemplo, 100% na renda fixa. Se você olhar o Tesouro IPCA+, vários momentos da história já rendeu 100% no período de 3, 4 anos. Não me importo em esperar. Tem gente que, poxa, eu quero ter uma rentabilidadezinha esse ano. É um maníaco, poxa, é agora, imediatista, que basicamente não vai ter tanto retorno assim. Não quer dizer que demora. Não demora. Só que se você for investir nisso, você tem que entender como funciona. Eu prefiro focar em ganhos maiores. É a mesma coisa nas ações. Poxa, eu quero uma ação que suba agora. Aí você vai lá e investe só em um tipo de setor que você valoriza muito pouco. Sendo que você poderia investir em outro que daqui 3 anos vai valorizar, só que vai valorizar 200, 300, 400%. São escolhas que a gente faz no meio do caminho. Ficou claro, gente, por que eu não invisto no B5P211? E por que eu não enxergo nenhum ponto positivo aplicando a metodologia para investir nesse ETF? Não quer dizer que não exista ponto positivo. Estou dizendo que dentro da metodologia ele não cumpre o papel dele, que é proteção contra a inflação e aumento de rentabilidade. Isso ele peca nesses 2 critérios. Agora pega uma pessoa que, poxa, eu quero sair da poupança, o que eu faço? Um caminho menos ruim é você investir no ETF, tá? É uma porta de entrada para você que está procrastinando e não se comprometeu em aprender de fato. Próxima pergunta de hoje. Investir em ações de setores agrícola e energia é uma boa ideia? É. Na verdade, assim, o que você precisa saber do seu ponto de vista de setores, né? Que tipo de setor você gosta? Porque assim, existem setores mais previsíveis, existem setores menos previsíveis. No longo prazo, a gente vê que assim, a rentabilidade não varia muito de um setor para o outro, não. Tá? O que muda é o comportamento durante os momentos de crescimento e durante os momentos de crise dos setores. Mais importante que o setor é entender como ele funciona para tomar decisão, para ver se isso combina com você, com o seu perfil, com os seus objetivos, com os seus prazos, certo? Mas tem que focar muito mais na ação especificamente do que no próprio setor. Eu gosto muito desses 2 setores porque eles são altamente previsíveis.
E basicamente o setor agrícola, se você for pensar, poxa, mexe com commodity agrícola, é um negócio mais volátil, o preço dos alimentos, etc e tal. Sim, mexe. Agora, algo é inegável. Quando você investe no setor agro, o setor agro leva o Brasil. 27% do PIB do Brasil vem do setor agro. Além de 27% do PIB vir do setor agro, o que acontece? Como isso é o carro-chefe da economia nacional, depois dos impostos, o que acontece? Existem muitas benesses para esse setor. Então você vai ver agora, 2022, quebra de safra da soja, por exemplo, no sul do país. O que os bancos vão fazer? Vão renegociar, vão botar para pagar dívida lá para frente, vão diminuir taxa de juros, vão dar benefício. Por quê? Porque o Brasil precisa disso. O Brasil respira com imposto. Mais ou menos 34% do PIB do país é tributação. Quem que gera lucro? Várias empresas. Quem que gera o grosso do lucro? Agro. Agro tem que pagar imposto. Para o agro não quebrar e não parar de pagar imposto, o governo tem que ajudar. Então, assim, é um setor muito influenciado pelo governo. Outra coisa, as commodities agrícolas, basicamente, talvez você saiba, talvez não, mas arroz, café, trigo, tudo que a gente come, absolutamente tudo, a matéria-prima é cotada em dólar. Então, se o dólar está num patamar elevado, o que acontece? A gente consegue exportar por um preço maior, em reais, né? Se o dólar está alto. Poxa, se o dólar está R$6, se o dólar está R$5, a gente consegue ganhar mais dinheiro em real por conta dessas vendas, por o dólar estar valorizado. Se o dólar está desvalorizado, significa que as pessoas, vai estar mais barato os preços, vai estar mais baixo os preços. As pessoas vão acabar consumindo mais produtos alimentícios do que consumiam no momento de dólar alto, no momento de crise. Entende? Então ele acaba se beneficiando dos dois cenários, tanto no cenário de crise quanto no cenário de crescimento da economia. Então acaba que é um setor que você vê empresas crescendo ano após ano, lucro crescendo ano após ano e assim por diante. Então gosto muito do setor agrícola, tá? Gosto muito do setor agrícola. Outro setor, energia. Gosto do setor de energia também pela alta previsibilidade que tem. Então, se eu encontrar, e existem várias empresas de energia que crescem bastante. Existem várias empresas de energia que aumentam o lucro com o passar do tempo. Eu só preciso saber analisar ponto a ponto, separar o joio do trigo, tá? Mas é outro setor que eu gosto, altamente previsível. Esses dois setores eu coloco na caixinha dos setores tipo cruzeiro, que são aqueles mais previsíveis. Pensa num cruzeiro, como que se comporta um cruzeiro no momento de uma tempestade no mar? A onda bate e o cruzeiro está lá, na dele. Dificilmente ele vai virar. Uma lancha é diferente. Depende mais do crescimento da economia. Um barco pirata, você nunca sabe o que esperar daquilo lá. Então, gosto desses setores, tá? Próxima pergunta. Vale a pena investir em uma empresa que está por trás de um grande projeto com alto índice de crescimento? Vamos lá. O que é índice de crescimento? Então, assim, vale investir em empresa que está por trás de um grande projeto. Projetos não pagam contas. Você tem uma grande ideia todo dia de ficar milionário. Você está milionário hoje? Menor parte das pessoas que estão aqui me assistindo estão. Por quê? Porque ideias não pagam contas, projetos não pagam contas. O potencial de crescimento é alto ou este grande projeto está gerando muito lucro de forma consistente, de forma crescente, de forma previsível. São coisas bastante diferentes, tá? Já vi grandes projetos morrerem. Você está vendo talvez o início da derrocada da Netflix. Talvez seja só uma oportunidade. Mas é um grande projeto. Então, assim, de promessas, eu já tô até o talo. Eu quero fato, eu quero resultado. Então, assim, tô nem aí se o projeto é grande ou pequeno. Dá lucro. Tem empresa que é grande e dá prejuízo. Tem empresa que vale múltiplos bilhões e dá prejuízo com grandes projetos. Por quê? Não soube tocar o projeto. Por condições de mercado, por vários motivos. Mas assim, isso é uma visão de investidor. Qual é a minha relação com os meus investimentos? Puro interesse. Eu sou fiel aqui, ó, à minha esposa. Meus investimentos não. É puro interesse. Então não tô nem aí se o projeto é grande ou pequeno. Dá lucro esse negócio? Se não dá, não me adianta. Entende? Então eu preciso analisar os dados, os indicadores, os fundamentos.
o que é fato, não o que é potencial, não o que parece bonito. Eu já vi lotes, eu já vi resorts, projeto de resorts, de lotes, de condomínios maravilhosos. Não vendeu nada. Então, projeto não paga conta, ideia não paga conta. O que paga conta é lucro. E cuidado com o crescimento. Muita gente analisa, isso aqui é um erro que eu estou vendo bastante em várias pessoas. Muita gente analisa numa ação, na maior das boas intenções, quero investir em uma ação que, poxa, faz sentido, seja uma empresa que vai melhorando com o tempo, e as pessoas olham o crescimento da receita da empresa, ou seja, do faturamento. Faturamento não é lucro. Cansei de ver empresa, tanto fora da bolsa quanto dentro da bolsa, crescendo em faturamento e diminuindo o lucro, porque não conseguiu crescer, mantendo a margem de lucro. Então, cuidado, crescimento do quê? Tem que ser crescimento do lucro, fato consolidado. Não potencial, não expectativa, não previsão, projeção. Isso não adianta nada. Isso está só no mundo das ideias, não está no mundo real. Tá bom? Pergunta: devo começar a investir em ouro e como faço isso? Bom, se você deve começar a investir em ouro, aí você que vai ter que tomar essa decisão. Por que você quer investir em ouro? Você está implementando o método? Você está investindo em ouro para você investir na anti-ação MOR, na mãe das anti-ações? Você está investindo em ações, você está diversificando da forma certa, está analisando, está diversificando em setores diferentes, está cumprindo todo o GPS, está seguindo passo a passo? Ok, investir em ouro é um desses passos, tá? Como que você faz isso? Vamos lá. Você pode comprar ouro físico, eu já tive, você pode comprar barra de ouro, 10 quilos, 5 quilos, 1 quilo, acho que 500 gramas também tem, até 50 gramas. Você pode comprar lâminas a partir de 1 grama de ouro, se você quiser ouro físico. Se for ultra conservador, você pode fazer isso. Pode investir em contratos futuros na bolsa. Você pode investir no ETF Gold 11 na bolsa. Você pode investir no ETF americano IAU, tá? Se você quiser investir por meio de uma corretora no exterior. Você pode investir em fundos multimercados que tem uma estratégia específica de investimento em ouro, que é o da minha preferência, cumprindo os mesmos critérios que eu comentei sobre o dólar, o investimento em dólar. Tem que investir num fundo que tem um histórico de gestão impecável, transparente, sem histórico de corrupção. Tem que ver se a política de investimento, ele investe com ou sem proteção cambial. Ele investe exposto ou não exposto à variação do dólar também. Isso vai mudar completamente a rentabilidade do fundo. Eu tenho que olhar se a rentabilidade do fundo está condizente com a rentabilidade, a variação de preço do ouro com o passar do tempo. Eu tenho que olhar quais são as taxas cobradas para eu pegar baixas taxas. E aqui eu também quero taxas de, no máximo dos máximos, 0,2%, 0,25%. Mais que isso eu já acho demais. Tá? E tem fundos aí com taxas muito maiores do que essa. Mas basicamente seria por meio dessas formas. Você investiria na ação com indicadores excelentes, dívida líquida sobre o patrimônio líquido e dívida sobre o EBIT negativo, mas 3 é liquidez corrente? Com certeza. Com certeza, Juliano, tá? Se a empresa... Vinícius, eu não entendi nada que você falou. Tá bom, gente. Se você não entendeu, dá só um minutinho para só vou explicar a situação, porque o Juliano é meu aluno, então ele já tá ligado no checklist de análise de ações, eu só vou responder essa pergunta objetiva, tá? Talvez você passou meio rápido pela aula de análise de ações, você não pegou o checklist. No checklist eu digo que se a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, se a dívida líquida sobre o EBIT for negativo, provavelmente a dívida líquida é negativa. Se a dívida líquida é negativa, significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida para pagar. Poxa, solidez financeira pura. Eu nem preciso olhar para a liquidez corrente. Embora quanto maior ela, melhor. Que é um indicador da liquidez corrente de endividamento de curto prazo. Quanto maior, melhor. Só que se a dívida líquida é negativa, a empresa já tem mais dinheiro do que dívida para pagar. Então ela tem muita solidez de caixa. Se o resto está excelente... Poxa, essa ação está excepcional. Boa noite. Qual o melhor investimento? B5, P211 ou título pré-fixado 2025? Eu não faria nenhum deles. Desculpa te frustrar, mas eu não investiria em nenhum deles. Certo, gente? Se esse conteúdo, se esse vídeo fez sentido para você, se essas respostas te ajudaram, se, poxa, realmente valeu a pena você dedicar esses minutos
por teu conhecimento, investir no teu conhecimento, fala o seguinte agora, clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Porque as redes sociais entendem que esse vídeo foi relevante, vão compartilhar com outras pessoas e assim você me ajuda a conseguir ajudar mais gente. Existem milhões de pessoas hoje perdendo dinheiro na bolsa. Então me ajuda realmente a atingir essas pessoas, tá? Clica em curtir, compartilha com seus amigos, manda em grupos no WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? Te vejo na próxima consultoria gratuita, quarta-feira, 20 horas no meu Instagram. Me segue lá, @marinovinicius. E é isso, um grande abraço e até mais.